A maioria não quer saber de Deus. Será que esse é o seu caso? Vocês estão aqui na, entre aspas, igreja. Por que entre aspas? Porque igreja, à luz da Bíblia, não é um lugar. Não é um local onde as pessoas vão uma vez por semana, cantam algumas músicas, dão algumas ofertas, ouvem alguém falar. Não, igreja, à luz da palavra de Deus, não tem nada a ver com isso aqui. É claro que nós nos reunimos e a igreja, que são as pessoas que creem em Cristo, elas se reúnem em um lugar. Às vezes em uma casa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. E aí você pensa, bom, eu estou aqui, então eu não estou nesse grupo aí, já que eu estou na igreja. E é triste dizer, mas isso não necessariamente é verdade. De acordo com a Bíblia, muitos dos que falam de Deus, que estão na igreja ou na religião, não querem saber de Deus. Por mais incrível que isso possa parecer. É óbvio que todos aqueles que verdadeiramente desejam conhecer a Deus, querem estar com a igreja. É impossível alguém que tenha realmente crido em Cristo não deseje estar com aqueles que creem. Porque nós não somos um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas, nós somos uma família em Cristo. E eu quero estar com a minha família. Quero estar com o Senhor da minha família, com o meu Senhor. As pessoas que não são ateus, professos ou não religiosos, hoje existe um grupo que cada vez mais cresce junto com os ateus, eles se professam não religiosos, eles ainda são, apesar do crescimento, minoria. A maioria é formada por religiosos. Muitos deles professam-se católicos, evangélicos, mesmo não frequentando nenhum tipo de reunião religiosa. Mas como é possível alguém que está na religião querer a religião e não querer a Deus? Como é que isso é possível? É possível porque as religiões, e tristemente, inclusive muitas evangélicas, elas têm vários atrativos para serem ofertados. Elas oferecem, de certa forma, alívio para a consciência, no meio de regras. Você vai em um lugar, se você fizer isso, aquilo, outro, você vai agradar a Deus, isso vai diminuir a sua consciência de pecado diante desse Deus. Outras vão oferecer meditação. Procure esvaziar a sua mente. Não procure pensar nessas coisas, nessa realidade. A igreja oferece, ou as religiões oferecem relacionamentos sociais. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, muitas delas vão para uma igreja, porque lá elas têm alguém para conversar, para ter contato, para se comunicar. Outras vão oferecer cura. Vem aqui que você vai ser curado, você vai ter sucesso, você vai resolver os seus problemas. Algumas, para amenizar o medo da morte, oferecem regras e práticas que podem dar aos indivíduos uma chance depois da morte. Você procurar obedecer todas essas regras durante a sua vida, pode ser que quando você morrer, você vai estar diante desse Deus, Ele considere tudo que você fez. Então as razões para se participar de religiões são várias, mas mesmo dentro das religiões, a maioria não quer saber de Deus. E as pessoas que participam da religião são aquelas que mais evidenciam isso, por mais incrível que isso pareça. Muitos que entre nós faz da vinda à igreja, à reunião, uma religião. Não muda nada.
A pessoa vem, ouve, não muda, não tem nenhuma transformação. É como ela assistir um programa de TV durante a semana, é vir à igreja. Foi isso que Jesus disse a uma multidão de pessoas que ia regularmente vê-lo e ouvi-lo. A história que a gente vai ler, ou a parábola que nós vamos ver, não é mais uma historiazinha bonita contada por Jesus e que não tem nenhuma implicação para nós, ela tem total implicação comigo e com você. Ela vai dizer para mim e para você se eu e você somos esta maioria. A parábola do semeador, que está descrita nos evangelhos que narram a vida de Jesus. E ela aparece em 3 partes: Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Nós vamos ler. Nós vamos pegar os textos e às vezes Mateus faz menção, ele narra o texto, Lucas faz uma outra colocação, Marcos faz outra. Mas é o mesmo relato, a mesma situação. A nossa base vai ser Mateus capítulo 13, os versículos de 1 a 11. E como tem sido ênfase aqui para nós, nós queremos que Deus fale, e Deus fala pela palavra dele. Então Mateus 13, os versículos 1 e 2 inicialmente dizem, presta atenção, é uma história, mas que tem tudo a ver com a minha e a sua vida. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande, e aí Lucas faz esse adendo, gente de várias cidades, que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Milhares de pessoas iam ouvir Jesus. E nos seus 3 anos de ministério público, muitas pessoas iam ouvir Jesus. Multidões. Há relatos de 5.000 pessoas. E elas vinham de vários lugares ouvir Jesus. Ele era aquele que contava as histórias, parábolas bonitas, que falava de verdades da nossa vida. Ele era também o milagreiro, aquele que fazia milagres, ações que não tinham explicação do ponto de vista humano. Mas Jesus nunca deu crédito a multidões, nunca. Nós damos, pregadores não, pastores não. Massageia o ego quando a gente vê muitas pessoas ouvindo. Olha quantas pessoas vieram ouvi-lo. A gente gosta. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente tem que ter um outro parâmetro. Os versículos 3 a 8 do texto de Mateus 13. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí Marcos 4:3 diz, ele enfatiza, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Lucas faz uma outra inserção, ela foi pisada essa semente. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E aí, Marcos faz esse adendo, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu,
deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. O que eram as parábolas? Parábolas eram histórias que Jesus inventava. Ele criava algumas pequenas histórias que eram fictícias, mas que tinham verdades reais, que tinham aplicação para a vida das pessoas que ouviam, que falavam de quem ele era, falavam de quem eram aqueles que o ouviam. Falavam do nosso mundo, do significado da vida. E nessa parábola Jesus fala de um plantio. Hoje o sistema não está longe de ser isso, é tudo mecanizado, mas naquela época era assim. O semeador saía e lançava a semente. E aqui eu fiz um pequeno gráfico para mostrar, são duas ênfases. A primeira é a palavra, a semente é a palavra, e a segunda é o terreno. O primeiro solo é a beira do caminho, o semeador saiu e jogou à beira do caminho. Estradas de chão batido que nós já sabemos, por mais que nós não entendamos nada de plantio, com exceção de alguns, a gente sabe que uma semente num terreno batido, em terra batida, não vai nascer. Primeiro era a beira do caminho, o segundo era em terreno pedregoso, pedras no meio do solo, em cima e no meio do solo. Ela não conseguia, se nascesse, como é o caso, ela não ia conseguir crescer. E o terceiro solo era entre espinhos. No primeiro, a beira do caminho, ela sequer nasce. No segundo e no terceiro, terra com pedras e espinhos, ela nasce, mas morre. E o quarto solo era a boa terra, terra preparada. Ali a semente nasce, cresce e dá fruto. Jesus conta a história e chama a atenção das pessoas. Ele contou essa história para a multidão que foi ouvi-lo. E olha o que ele diz no versículo 9, do capítulo 13. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus quer chamar a atenção daquela multidão que está lá para ouvi-lo. Ele usou essa expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, várias vezes. E não precisa de explicação. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão escutando. Jesus não está falando de escutar. Ele está falando de ouvir. Escutar eu ouço, mas aquilo não faz diferença, não entendo. Eu ouço assim como eu ouço o barulho de um carro. Agora, quando aquilo lá vem para falar comigo, eu quero saber o que aquilo diz. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual o percentual dos que ouviram de verdade? Quantas pessoas daquela multidão, milhares de pessoas, ouviu? E é triste a gente ver que o que aconteceu ali, acontece hoje. O que acontece está nos versículos seguintes de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 11. Os discípulos, Marcos vai fazer essa menção, os 12 e os outros que estavam ao seu redor, os discípulos, que eram os 12 e os outros que estavam ao redor de Jesus, aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Lucas continua: para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Aquela multidão já não está mais ali. Mas aquela multidão via Jesus curar, fazer cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, morto ressuscitar.
via isso e por isso ia atrás dele. A maioria não tinha interesse no Jesus que falava, mas no que o Jesus tinha para oferecer. Só que o desejo de entender as parábolas mostrava que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na vida de alguns. Porque se dependesse da vontade de cada um daqueles que ouviam, buscarem a partir deles, todos eles só queriam milagres, inclusive os discípulos. Aqueles que foram conversar com Jesus, se aproximar de Jesus, eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Da multidão, os 12 e mais alguns, nós não sabemos quantos, mas poucos, quiseram entender o que Jesus diz, porque até então, ele citou uma parábola. O que significa aquilo? Mas a multidão não demonstrava interesse em saber o que ele queria dizer com aquela parábola. Tá, qual que é a aplicação disso? O que tem isso a ver com a minha vida? A maioria deve ter pensado, e pelo jeito hoje é só palavra. Hoje talvez não vai ter cura. Hoje não vai ter nenhum sinal. Sobre a multidão que tinha ido ao local, exatamente para ouvi-lo, Jesus vai fazer uma declaração. Versículo 15 de Mateus 13. E a declaração de Jesus é o retrato dos religiosos. O coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse povo não quer nada. Eles ouviram de má vontade, fecharam seus olhos de maneira proposital. Se eles quisessem, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, mas o coração deles é insensível. Eles estavam lá ouvindo Jesus, mas não era isso que eles queriam. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Está claro ou não? A maioria não quis, igual hoje. Aqui, ou em qualquer outro lugar onde se prega a palavra, a maioria não ouve, não entende, nem tampouco se importa. É verdade que, algumas vezes, aqueles que creem, eles não compreendem, mas porque eles estão sendo movidos pelo Espírito, eles querem saber. E vão querer perguntar, o que quer dizer isso? Aos que foram movidos a querer conhecer, Jesus vai explicar o porquê dos outros não quererem. E ele vai aí então apresentar o significado da parábola. Aí o texto de Mateus 13, 18 a 23. Nós vamos tomar por base Marcos capítulo 4, os versículos 14 a 20. E Lucas 8, 11 a 15. A nossa base é Marcos, então você pode abrir lá, Marcos capítulo 4, os versículos 14 a 20. O que Jesus quis dizer com essa parábola? O que eu e você temos a ver com essa parábola? Versículo 14 de Marcos 4, e onde Mateus vai dizer assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E Marcos vai dizer:
O semeador semeia a palavra. Lucas vai dizer a palavra de Deus. O semeador é qualquer pessoa que pregue a verdade. Qualquer um que fale a verdade, não importando a posição, cultura, título. O semeador é aquele que lança a semente. Ele é o que prega a palavra. Não é o semeador que trabalha o terreno. Não é o semeador que prepara o terreno. Ele apenas lança a palavra. Como é que nós podemos saber se o pregador, o que ele está lançando é verdade? A semente é o quê? A palavra de Deus. A semente, em essência, é o Evangelho, Cristo crucificado e todas as suas implicações. A semente não é o poder de convicção do preletor, não é uma técnica emocional, não é a argumentação daquele que fala, não é uma profecia, nem profetada, não é confissão positiva, nem show, nem missa, nem reza, não é visão, não é uma fala politicamente correta que não quer ferir o meu e o seu ouvido, não é uma palavra motivacional, não é entretenimento. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de trabalhar no meu e no seu coração. O conteúdo dessa palavra que trata de coisas que nós não gostamos de ouvir: pecado, condenação, inferno, ira de Deus. Isso não é popular, mas é palavra. Agora, quando nós ouvimos isso, esta mesma palavra também fala para aqueles que são movidos, que querem saber e que são movidos pelo Espírito Santo. Ele apresenta misericórdia, graça, amor, salvação. Palavra tem todas essas implicações, palavra de Deus. E para começar com um ponto naqueles que ouvem: arrependimento. Conduzir aqueles que ouvem pela primeira vez a uma resposta que se chama arrependimento. As palavras que nós encontramos na palavra de Deus não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Homens escreveram, homens a trouxeram para nós, mas é a palavra de Deus. Jesus vai explicar então para quem quer. Eu fico pensando, quem de vocês quer? Você pode estar aqui, faz a diferença. Marcos capítulo 4, versículos 15 a 20. Jesus está explicando a parábola. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, e aí Mateus vai falar, e não a entendem, Satanás, ou o diabo, ou o maligno, vem e retira a palavra nelas semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, beira do caminho, terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda como a semente lançada entre espinhos, beira do caminho, terreno com pedras, espinhos. Ouvem a palavra,
Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, beira do caminho, pedra, espinho e boa terra. Estas ouvem a palavra, recebem-na, dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E Lucas faz uma colocação importantíssima: com perseverança. Essas não aparecem aqui, abandonam. Essas perseveram. O que Jesus quer dizer? Quem são essas pessoas? O solo 1, beira do caminho, pessoas que ouvem e não entendem, e o diabo tira a compreensão. Por que nós oramos aqui antes, para que Deus fale? Porque faz parte do ritual? Não. Porque se nós não orarmos e pedirmos ao Espírito Santo, Ele age independentemente de nós orarmos. Mas quando nós oramos é que nós reconhecemos que nós não podemos convencer ninguém. Que por mais que eu esteja usando figurinhas aqui para mostrar, que eu tente argumentar e falar de maneira mais clara possível, se o Espírito Santo não entrar no seu coração, não vai fazer nada. Você vai ouvir, vai dar risada, não vai entender nada. Por isso nós oramos e pedimos: Senhor, pelo Teu Espírito, revela. Isso se aplica a todos nós que hoje cremos. Um dia, nós não queríamos a Deus. Ninguém queria, ninguém buscava, ninguém entendia. Mas o Espírito Santo aprove a Deus, a vontade dEle, quebrar isso e revelar. À beira do caminho, essas pessoas, elas ouvem a palavra. Elas não entendem. Elas não creem. Elas não são cristãs. Nesse estado, elas estão separadas de Deus. Se morrerem nesse estado, seu destino eterno é separação. O segundo solo é o terreno com pedras ou pedregoso. Essas pessoas ouvem a palavra e elas a recebem com alegria, porque elas são despertadas da realidade delas. Fala de pecado, ela vê que isso é verdade. Fala que ela não pode fazer e ela vê que ela não consegue. E fala que Jesus veio fazer por ela, de graça e por amor. E ela entende, puxa, com alegria. Ela recebe. Só que vem a tribulação. Vem a perseguição por causa da palavra. Por causa daquilo que inicialmente eu tinha crido. E aí eu nego. A minha alegria não é tão intensa. Eu até faço parte, eu até ouço várias vezes. Eu vou muito à igreja ouvir. Mas quando aquilo deve ter implicação prática para a minha vida, perseguição por causa da palavra, aí não é bem assim. Aí você está pegando um pouco pesado demais. Ninguém que vive como o mundo é perseguido pelo mundo. Você não tem perseguição? Você é cristão? Você não tem nenhum tipo de perseguição? Então, eu acho que é melhor você rever aquilo que você crê. A perseguição implica em abrir mão de tudo que é contrário a Cristo. Porque quando essa verdade entra e revela, eu jogo fora tudo por amor a Ele. Eu não estou interessado com a opinião de quem quer que seja. Isso se aplica onde? Nos seus relacionamentos. Se você crê, como é que são os seus relacionamentos? Com quem você se relaciona? Como é que você trabalha? O que você fala? O que você ouve? O que te alegra?
juiz de paz de um cartório no Pará, eu queria cumprimentar esse homem. José Gregório Bento, 75 anos, pediu demissão do cargo após a decisão do Conselho Nacional de Justiça que obriga os cartórios a realizarem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele alega que o casamento homoafetivo fere os princípios celestiais. O homem era juiz de paz e falaram que agora em diante todo a gente vai ter que fazer casamento gay. Então eu não sou mais juiz de paz. Mas para você comer, você depende disso. Deus vai levar em consideração. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, foi a resposta dele. E eu e você temos várias situações assim. Fala que eu não estou. Mas aí é demais, né? Aliás, afinal é graça, misericórdia. Essas pessoas do terreno com pedras, elas o quê? Abandonam. Elas tiveram alegria, elas ouviram, elas receberam, mas elas nunca creram. Elas não creem. Elas não creem. O solo entre espinhos, ouvem, recebem, mas as preocupações com essa vida, riquezas, graças a Deus eu não tenho que me preocupar com riqueza porque eu não sou rico, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, não são ricos ainda. Então não se preocupe se você não é rico, você pode querer ficar rico e aí você está fora do princípio da palavra. Essas amam dinheiro mesmo não tendo. Paulo fala de um que andou com ele, que tinha todas as evidências, e Demas amou o presente século. Era um homem que andava com ele, que conhecia Paulo, que ouvia do Evangelho, e que possivelmente era esse. Ele amou essa realidade, esse mundo aqui. Tem muita coisa boa, abrir mão por causa de Jesus não vale a pena, não. Essas pessoas, normalmente não têm tempo também para, ler, você está falando para eu vamos começar a ler um texto, não, eu não tenho tempo para isso. Vamos estudar, olhar, ler a palavra, orar, ter tempo, não. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu estou falando de Deus, aquele que salvou você do seu estado de pecado, do inferno, por amor e de graça. Como é que você não tem tempo para Ele? Onde é que entra? Suas vidas, elas são infrutíferas. Elas participam da igreja quando dá também. Quando dá. Se tiver alguma coisa mais importante, irmãos, participar disso aqui não quer dizer nada. Isso aqui não conta ponto. Não é isso que a gente está falando. Mas se eu creio em Cristo, eu quero estar aqui, eu quero ouvir, eu quero participar. Não tem como. Elas são infrutíferas. Elas até são evangélicas. Mas nada muda. Não tem nenhum tipo de crescimento. Quem não dá nenhum fruto, nunca creu. Quem não dá nenhum fruto, que não há nenhuma modificação, nunca creu. Pode até citar texto, conhecer Bíblia, nunca creu. O solo 4, a boa terra, preparada por quem? Por Deus. Então a boa terra quer dizer que eu creio, eu sou melhor, porque eu creio. Não. Eu sou boa terra que Deus preparou antes da fundação do mundo. Não sou melhor. Esses ouvem, recebem, crescem, dão fruto e perseveram. Morrem crendo. Eles erram? Pecam? Claro, pecam. Eles foram salvos pela graça, não foram salvos porque pararam de pecar. Mas eles abominam o pecado por causa dessa graça. Eles querem viver para o Salvador. Eles detestam o pecado, assim como Deus que os salvou detesta o pecado. Eles não dizem faz parte.
Eles querem viver para a glória de Deus, não importa o que as pessoas digam. Esses são, de acordo com Jesus, os autênticos cristãos. Dá para entender por que a maioria, 4 terrenos, só um. Ou isso é uma coincidência? Olha para a realidade hoje. Vamos trazer para a nossa realidade de evangélicos. Quantos dos evangélicos de hoje creem no Evangelho? Vivem o Evangelho? Se aplicam à boa terra? Só um creu de verdade. Só um nasceu de novo. Só um recebeu de verdade a Cristo. 2 perguntas. Qual que é o conteúdo da semente? Porque a semente é poderosa. Qual que é o conteúdo da semente? Qual que é a essência da semente? Jesus falou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é a semente? A semente é o Evangelho. A semente, ela diz assim: eu e você nascemos em pecado. Somos pecadores. Mesmo que tenhamos nascido na igreja evangélica, nós somos pecadores, não agradamos a Deus, não obedecemos aos mandamentos de Deus, não queremos a Deus, não buscamos a Deus. Nesse estado, se nós morrêssemos assim, ou morrermos assim, nós vamos para o inferno, separados de Deus. Mas esse Deus, mesmo nós não querendo, mesmo nós tendo ouvido dele, esse Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, por amor e de graça, para transformar a minha e a sua vida que não o querem. Se você, pela revelação do Espírito Santo, receber a Cristo de verdade, você é uma boa terra. Não é você que vai produzir, mas a semente que caiu numa boa terra vai produzir. Se você crê em Cristo de verdade, se você nasceu de novo de verdade, se um dia na sua vida você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, se um dia você creu que aquela morte de Cristo, ainda que você não tenha visto, nem sentido, mas foi a sua morte, por amor e de graça. Se você crê no sangue derramado dele, que perdoa você de todos os seus pecados, e crê que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se você realmente crê, você crê na verdadeira semente. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, que é a semente. Por isso que a gente não tem argumento humano que convença ninguém. É a palavra de Deus. Deus decidiu que fosse assim, que Ele revelaria essa verdade maravilhosa, o mistério que é Cristo, pela palavra dEle. Se fosse uma outra forma, Ele tinha definido, mas não, é pela palavra. O conteúdo da semente é Cristo crucificado. A segunda pergunta: que terreno que você é? Você pode estar aqui e não ser boa terra. É triste para aqueles que creem ver que o que prevalece são os 3 primeiros. É muito triste. Mas e você? Você tem certeza? Você pode dizer que é boa terra? Não pelos seus méritos, porque eu e você não temos nenhum. Mas você tem convicção do que Cristo fez por você? Qual é a maior evidência que, se você crê que você é uma boa terra? Um dos maiores exemplos, para a gente terminar, de boa terra, foi um homem chamado Davi. Agora, se eu falar o que Davi fez, você fala, como é que é isso? Davi tinha alguém que era subordinado a ele e que era casado, a mulher dele era muito bonita. Ele
pegou a mulher, roubou a mulher, adulterou. Tentou esconder o máximo que ele pôde. Armou tudo que ele pôde, não conseguiu. Deu um jeito de matar o cara. Negou para todo mundo. Escondeu o quanto pôde. Ele não chegou de cara assim, não. Até o dia que Deus falou para ele, por meio de um homem, um profeta. Naquela hora que Deus falou para ele, não tinha mais argumento, mais justificativa. Ele não estava interessado, preocupado com as consequências do pecado que ele cometeu, que ele ia sofrer. Ele disse o que está no Salmo 51, versículos 1 a 5. Maior evidência de uma boa terra chama-se arrependimento. Presta atenção no que esse homem disse quando Deus falou para ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que eu nasci, desde que a minha mãe me concebeu. Quantas vezes ele fala, eu sou o culpado, eu pequei contra o Senhor. Senhor, me perdoa, por favor. Eu sou um pecador, eu estava afastado, eu não queria. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei dos meus pecados, das minhas transgressões, porque a tua mão pesa sobre mim. Eu sei que eu errei, eu tenho culpa. Ele não justifica nada, ele não fica bravo em ser confrontado, ele se arrepende, ele clama misericórdia. Do ponto de vista humano, esse homem era um déspota, mas Deus chama ele de um homem segundo o coração dele, Deus, porque ele se arrependeu. Quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Houve um momento na sua vida assim. E outra, não somente um momento, a sua vida, quando você é confrontado, por exemplo, às vezes eu estou me identificando, Senhor, eu tenho levado a minha vida distante do Senhor, eu creio, eu confessei, eu tive aquela alegria, mas Senhor, eu estou afastado, eu não tenho buscado ao Senhor. Tem misericórdia, porque se você for levado ao arrependimento, pode ser que você esteja entre as pedras e o espinho, mas você creu, porque você se arrepende. Não é um arrependimento para salvação exclusiva, mas é um arrependimento constante. Senhor, eu quero o Senhor, me perdoa, eu tenho afastado, eu tenho andado longe do Senhor, mas eu quero o Senhor. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não testemunho do seu nome, que eu sou covarde. Tem misericórdia. Ele perdoa, ele tem prazer em perdoar. Arrependimento é a maior evidência de alguém que nasceu de novo, que creu em Cristo. Tem misericórdia de mim. A boa terra apresenta o arrependimento genuíno. Este arrependimento é genuíno porque é produzido pelo Espírito Santo, sendo uma evidência da verdadeira salvação. Esta salvação inevitavelmente vai produzir frutos,
e fará com que o cristão genuíno persevere até o fim para a glória de Deus. Qual o terreno que você é? Se há um incômodo do Espírito dizendo: Senhor, eu estou fora da tua vontade, é a ação dele. Não endureça o seu coração. Não endureça. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele perdoa. Ele já perdoou totalmente lá na cruz, em Cristo, de maneira total. Por graça e por amor. Ele quer você. Ele quer que você ande na presença dele. Qual terreno que você é? Não se engane. Ser evangélico não quer dizer nada. Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, no nome dele, que por tua graça e misericórdia, venha revelar essa verdade de Cristo crucificado para esses que estão aqui e que têm confundido essa verdade com religião, Senhor. Transforma os seus corações, conduze-os ao arrependimento para a tua glória. E, Senhor, se houver esse arrependimento, essa ação do teu Espírito, nós sabemos que o Senhor vai produzir nesta boa terra fruto para a tua glória. Oh, Pai, aqueles que estão em dúvida, Senhor, concede a revelação pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós não podemos. Por isso que lançamos a tua palavra. Age, Senhor, para a tua glória. Nós te pedimos, no nome dele, nosso amado Jesus. Amém.